Luciana, seja bem-vinda e bom dia. Uma honra tê-la aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui. Luciana, então conta pra gente, hein? Por que você quer ser uma conselheira tutelar? Bom, Laudelino, eu já trabalho com criança há muito tempo, né? Mesmo na questão profissional, eu sou advogada há mais de 16 anos e dentro do exercício da minha profissão, eu trabalho na área de família, né? E sempre em prol da criança. Sempre é a mãe, a criança, né? A gente procura sempre trabalhar em conjunto com o judiciário na proteção da criança. Então, minha história com criança vem desde criança mesmo, né? Esses dias a minha mãe, se lembrando de alguns fatos, então, desde que eu me entendo por gente, eu sou envolvida com crianças, amo criança, tenho criança, né? E assim, eu acho que é mais que uma profissão, é um chamado, você cuidar do outro, né? Então, a gente participou do programa de apadrinhamento afetivo do Dr. Edson Jacobucci, onde nós recebemos mais de 15 crianças na nossa casa. Nós fomos lar temporário dessas 15 crianças. Um bebê em específico morou conosco por 9 meses. Então, assim, foi um tempo de doação, de renúncia, de aprendizado. E quando a gente cogitou essa ideia de disponibilizar o nosso nome para o Conselho Tutelar, aquelas crianças que passaram pela minha casa tiveram muita contribuição nisso, né? A gente ouviu muita história, a gente amou, a gente chorou junto, né? Então, assim, entendemos que poderíamos fazer algo a mais pelas crianças. E tem muitas crianças que precisam disso, né? Não só de alguém pelos direitos, mas com um olhar de amor, porque eu entendo que o amor transforma. Essas 15 crianças, 13 foram adotadas. Então, assim, para nós isso é motivo de alegria. E esse bebê que eu te falei lá atrás, ele tem mais 3 irmãos. E Deus nos oportunizou de participarmos dessa outra fase da vida delas, como crianças transformadas pelo amor. Então, isso é muito gratificante, né? Então, é por isso que eu quero, não só a criança, mas tentar ajudar a família toda dessa criança num contexto geral. É esse o desejo do nosso coração. E conta pra gente qual a sua compreensão, então, sobre o papel do Conselho Tutelar. Fundamental. O Conselho Tutelar é fundamental na sociedade, né? Não só na questão, porque assim, a sociedade, de uma maneira geral, ela tem uma visão distorcida do Conselho Tutelar. Eu brinco e digo assim que as pessoas acham que o Conselho Tutelar é o homem do saco preto, né? Que vai passar lá na rua, vai pegar a criancinha e vai levar embora. Quando, na verdade, essa não é a função, né? Nossa função, a função do Conselheiro Tutelar, ela é orientar, proteger, né? E não só a criança, a família num contexto geral. Desde a gravidez, desde a gestação, né? A gente tem essa função. E muitas vezes, aconselhar essas famílias, que talvez já venham lá de trás, um costume de viver daquela forma, com perdão da expressão, mas às vezes de uma forma miserável, e não só financeiramente falando, de carinho, de afeto, de não entender que existem outras possibilidades. Então, eu creio que, além da função legal de se fazer valer a legislação, eu creio que tem essa função social também. Essa é a minha visão do Conselho. E conta pra gente também, então, caso seja eleita, qual será a sua abordagem e plano de atuação, então, como membro do Conselho Tutelar? Tem tudo a ver com esse contexto que a gente falou agora, né? Eu penso que, assim, a gente vivendo a realidade do dia a dia, do exercício da profissão, a gente vai entendendo o que é possível ou não fazer. Mas, enquanto candidata, e pela experiência que eu tenho na área profissional do direito, e nessa experiência pessoal que a gente teve, eu entendo ser possível, quanto conselheira tutelar, além de se fazer valer a lei, reestruturar famílias. Reestruturar lares, poder dar um suporte, ser realmente uma conselheira para essas famílias, mostrando um caminho diferente, mostrando que há possibilidade. Assim como essas crianças que passaram pela minha casa entenderam
que tinha um outro modelo de amor, que tinha um outro modelo de família. Eu penso que esses pais, se abertos os corações e o entendimento, eles também têm possibilidade de ter as suas histórias transformadas e mudadas. Porque eu creio que o amor transforma. Não é apenas uma profissional que precisa se impor de uma forma, claro que muitas vezes nós vamos precisar disso, né? Mas assim, aplicando a lei com amor. Olhar com olhos do outro, ver se o outro também pode ser transformado. Eu penso que isso é possível dentro do Conselho Tutelar. E Luciana, conta pra gente então, por favor, destaca uma proposta, né, específica e o que você acredita que torna única ou diferenciada para disputar essa eleição. O olhar diferenciado. O atendimento realmente humanizado, sem ser engessado. Entender que cada situação existe um contexto histórico por trás, um contexto familiar histórico. E dentro de cada situação, a gente realmente olhar com um olhar de amor, um olhar humanizado e tentar transformar aquela casa. Tem ainda mais um minuto, Luciana. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu creio que é isso mesmo, Laudelino, né? Olhar para as pessoas com empatia e tentar mudar histórias. Eu creio que isso é possível. Agradeço a sua participação aqui no Café da Manhã. Volte sempre, viu? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que Boa agradeço a sorte. oportunidade. Obrigada.